Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. O presidente Michel Temer passa por cirurgia e se recupera em São Paulo. Pedestres terão que pagar multas por infrações de trânsito. Resolução publicada no Diário Oficial dá 6 meses para o início das autuações. Em São Paulo, o esforço para evitar que a febre amarela silvestre se instale na cidade. Com a ajuda da chuva, bombeiros e brigadistas conseguem controlar o incêndio que consumiu quase 30% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E o primeiro dia útil na Espanha, depois que Madrid decretou a intervenção na Catalunha. A tradicional macarronada de domingo está perdendo espaço na mesa dos brasileiros. A preocupação com a balança é um dos motivos da queda no consumo, mas outros fatores, como a chegada das refeições prontas, também influenciam essa diminuição. O advogado Reginaldo Balão perdeu 12 quilos, aumentando a atividade física e diminuindo as massas. Antes ele comia pizza 3 vezes por semana e macarrão todo domingo. A nossa rotina dia a dia, chega tarde do trabalho, aí a solução é o Disque Pizza, 2 vezes por semana, 3. Aí no final de semana sair para comer massa, macarrão, lasanha, essas coisas, né? E aí a gente chega uma hora que precisa mudar essa rotina. De um tempo para cá, mais ou menos um ano e pouco, intensifiquei a atividade esportiva e aí tive esse resultado. Dietas e novos hábitos, como os de Reginaldo, ajudam a explicar a queda na venda de massas registrada pela indústria. Em um ano, o consumo caiu em média 3%. Para a nutricionista Maria Flávia, a massa não precisa ser a vilã da história. O jeito como o brasileiro a consome é que é o problema. A gente precisaria de alguma fonte proteica ou alguma fonte de fibra. Então é legal quando for consumir a massa, sempre ter uma salada antes ou às vezes num molho, colocar alguma fonte de proteína. Então às vezes ser um molho bolonhesa ou ter algum atum fresco, colocar frango desfiado ou cogumelo. Além disso, o brasileiro se movimenta pouco. Um estudo americano feito a partir dos telefones celulares dos usuários de 46 países colocou o Brasil na posição de número 40 em número de passos dados por cada pessoa todos os dias. E aí não tem mágica. Pouca caminhada e muito macarrão, os números na balança aumentam. Outra curiosidade em favor do macarrão é que os italianos, notórios consumidores de massas e pizzas, estão entre os mais magros do planeta. Só perdem para os coreanos e os japoneses. É que lá na Itália, os alimentos in natura são a regra. Até os restaurantes, quando usam produtos congelados, são obrigados por lei a especificar isso no cardápio. Eles têm um estilo de vida super saudável, eles têm um consumo muito maior que o nosso, de fruta, verdura, legumes e até mesmo uma dosezinha de vinho homeopática, e diariamente eles costumam consumir e eles estão super bem de saúde, né? Sempre com moderação, né? Agora a gente fala para os estudantes. Olha, a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio acontece nesse domingo, dia 5 de novembro. Estamos na reta final aí para a estudantada. Repórter Lilian Coelho tem algumas dicas de preparação para quem vai fazer a prova. Oi, Lilian, boa tarde. Mais de 6 milhões de estudantes devem realizar o Enem em todo o país. O primeiro dia tem duração de 5 horas e meia e serão aplicadas provas de linguagens, ciências humanas e redação. O segundo dia tem 4 horas e meia, acontece dia 12 de novembro, provas de matemática e ciências da natureza. E eu converso agora com o André Valente, que é professor de português do cursinho da Poli. André, o que esses estudantes devem fazer? Quais são as dicas para esses últimos dias que faltam e o que não fazer de jeito nenhum? Boa tarde. Boa tarde. Então, nesses últimos dias é importante se preparar estudando questões. A gente aconselha estudar questões mesmo da prova, provas anteriores, para conhecer o estilo da prova, né? Que mais importante agora do que conteúdo a essa altura não dá mais, né? Já o que tinha que aprender já aprendeu, não dá mais. Então estudar ali, pegar questões antigas para conhecer o estilo da prova. Isso a gente aconselha até quarta-feira, quinta-feira é feriado, então é bom para dar uma relaxada. E de quinta-feira para frente começar a diminuir um pouco o ritmo. Para chegar no dia da prova mais tranquilo, mais leve. Não é recomendável estudar no sábado, na sexta-feira, sair à noite e nem pensar nesses dias. É ficar em casa, é relaxar,
descansar para chegar no dia da prova bem. E deixar tudo preparado, que tem que levar caneta, documento, tudo, já preparado antes. Não deixar para o domingo de manhã, porque às vezes na correria, no nervoso, acaba não dando tempo. Ok, muito obrigada. E sair de casa antes, porque a gente vê muita gente perdendo a prova por causa do atraso, né? É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lilian, pelas informações. Muita calma, então, nessa hora. A gente muda de assunto, vamos falar de segurança, um assunto que preocupa todo mundo. Olha, metade das capitais brasileiras registrou aumento de homicídios no ano passado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou agora há pouco dados inéditos sobre a violência no país. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Cláudia Tavares. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Os números, infelizmente, revelam que houve aumento do número de casos de violência em todas as regiões do país e não apenas no norte e nordeste, como era observado nas últimas pesquisas. Das 27 capitais brasileiras, 14 registraram aumento no número de homicídios. Foram mais de 61 mil mortes no ano passado. Aracaju foi a pior capital. 66,7 assassinatos por 100 mil habitantes. Uma das novidades do levantamento deste ano é a divulgação do total de desaparecimentos. Quase 72 mil pessoas sumiram em 2016. Nos últimos 10 anos, foram 8 desaparecimentos por hora. Os casos de roubo seguido de morte, latrocínio, foram 2.700, o que significa uma média de 7 ocorrências por dia. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostrou que 437 policiais civis e militares foram mortos no país o ano passado, seja em serviço ou fora dele. O aumento foi de 17% em relação a 2015. Rio de Janeiro foi o estado com mais ocorrências. A gente conversa agora com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Samira, uma das novidades da pesquisa esse ano são as indicações dos números de feminicídio. O que esses números revelam para a gente? Bom, revelam que, na verdade, a gente tem uma subnotificação do número de feminicídios no Brasil. É o primeiro ano, 2016, de implementação da lei do feminicídio. Então, nós registramos 4.657 assassinatos de mulheres em 2016, ou seja, uma mulher assassinada a cada 2 horas. Mas pouco mais de 10%, apenas 533 casos, foram classificados como feminicídio. E a gente sabe, pelas pesquisas que já existem, e pelo próprio cotidiano e as notícias de imprensa, que boa parte dos casos de homicídios de mulheres no Brasil acontecem no âmbito das relações íntimas. São os feminicídios íntimos, que ainda não estão sendo assim classificados. Quer dizer, é um número muito preocupante que a gente tem que ficar atento. Agora, a gente pensando de uma forma geral, nesses casos e nos outros, como lidar com esses números da violência num contexto que a gente está vivendo, numa crise talvez sem precedentes em termos sociais e econômicos aqui no país? Priorizando as políticas públicas de segurança. A gente não vai enfrentar e nem ter resultados positivos da violência com mais violência. Então, a gente precisa priorizar uma agenda que foque na ação das polícias, com a integração com políticas sociais e com o apoio do judiciário e dos ministérios públicos numa agenda que seja muito além de um único ente federativo ou de um único partido. Quer dizer, a gente precisa se unir também como sociedade para cobrar essas políticas, né? Exatamente, senão a gente vai continuar enxugando gelo. Obrigada, Samira. A gente volta com vocês aí no estúdio. Ótimo, obrigado pelas informações, Cláudia. Olha, todos os parques da Zona Norte de São Paulo estão interditados como prevenção contra a febre amarela. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que 3 macacos morreram infectados na região. Os postos de saúde montaram um esquema de emergência para intensificar a vacinação contra a doença. Em busca de ar puro, Maria Aparecida se mudou há 3 anos para este bairro na Zona Norte de São Paulo. Mas perdeu a tranquilidade depois que 4 macacos foram encontrados mortos no parque a 300 metros da casa dela. Um deles estava infectado com o vírus da febre amarela silvestre. Eu fiquei assustada, né? Eu falei, nossa, é febre amarela. E outra, eu fiquei preocupada porque meu filho não tinha tomado a vacina, né? A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve uma campanha para vacinar 3,5 milhões de pessoas na região. Ninguém foi infectado pela doença até agora na capital paulista. 15 parques foram fechados por tempo indeterminado pela Prefeitura. Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a medida é preventiva porque podem ter mosquitos transmissores do vírus da febre amarela dentro dos parques. Um surto de febre amarela silvestre ocorreu no país de dezembro do ano passado a agosto deste ano.
Segundo o Ministério da Saúde, 777 casos foram confirmados e 261 pessoas morreram. 22 casos com 10 mortes foram no estado de São Paulo, mas nenhum na capital. Outro tipo de febre amarela é a urbana, que desde 1942 não é registrada no país. Segundo este infectologista, as duas modalidades têm o mesmo vírus, os mesmos sintomas, mas a diferença está no mosquito transmissor. Quando nós falamos da febre amarela silvestre, nós estamos falando que existe a transmissão do vírus da febre amarela, do flavivírus, através de 2 mosquitos específicos que só vivem, estão adaptados só em áreas de floresta, que é o Sabetes e o Hemagogos. A transmissão da febre amarela urbana é pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue, zika e chikungunya. Felizmente, o Aedes aegypti ele não é tão bom adaptado para o vírus da febre amarela como ele o é para dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti se prolifera em água parada e nas estações mais quentes do ano. Em Toledo, no Paraná, as doenças haviam desaparecido no período de seca, mas voltaram com as chuvas. Nos últimos 2 meses, foram notificados 18 casos. Várias cidades estão tomando providências para combater o mosquito. Em Varginha, Minas Gerais, os pesquisadores espalharam este dispositivo para verificar a eficácia dos inseticidas. Devido ao uso do inseticida, o mosquito vai se tornando resistente. E esse trabalho vai verificar qual que é o inseticida que melhor para ser utilizado. Em Belo Horizonte, os agentes de combate à dengue já começaram a mapear os focos do Aedes aegypti e orientar a população. A gente consegue saber a porcentagem de imóveis infestados e os principais tipos de criadouros que vão direcionar as ações de controle para frente. O fogo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi controlado, felizmente, depois de 20 dias. A chuva que caiu na região foi a grande aliada no combate ao incêndio. Cerca de 200 brigadistas, além de outras centenas de voluntários, se revezaram dia e noite. O incêndio consumiu quase 70 mil hectares da reserva ambiental, o que equivale a cerca de 30% da área. O parque é patrimônio natural da humanidade e tem mais de 10 mil espécies de plantas e 1.500 espécies de animais catalogados. O fogo começou no dia 12 de outubro, mas chegou a ser controlado. Porém, no dia 17 de outubro surgiram novos focos. Na semana passada, o governo federal enviou um avião da Força Aérea Brasileira para ajudar no combate às chamas. O parque, que estava fechado há 2 semanas, deve reabrir nesta quarta-feira. A polícia continua investigando para saber se o incêndio foi criminoso. E funcionários do IBAMA e do Instituto Chico Mendes deixam o município de Humaitá, no sul do Amazonas. Na sexta-feira, as sedes dos 2 órgãos foram incendiadas por garimpeiros. Os ataques foram uma represália à operação da última quarta-feira contra a extração ilegal de ouro no Rio Madeira, numa área de proteção ambiental. Garimpeiros são suspeitos de colocar fogo na sede do IBAMA e em todos os carros que estavam no pátio. As motosserras apreendidas pelos agentes durante a operação foram roubadas. O Instituto Chico Mendes também ficou totalmente destruído. Uma embarcação do Instituto também foi queimada no Rio Madeira. Nenhum funcionário ficou ferido. Soldados do Exército e policiais federais fazem a segurança na cidade para evitar novos ataques. Em uma nota conjunta, IBAMA e Instituto Chico Mendes afirmam que a operação contra o garimpo ilegal no Amazonas não será interrompida. Uma pesquisa da Sociedade de Geriatria e Gerontologia mostra que a maioria das pessoas ativas com mais de 55 anos de idade no Brasil se sente saudável. Terezinha se considera muito ativa. Fez 65 anos, mas não se sente com essa idade. Depois que se aposentou, fez pós-graduação e diversos cursos. Além disso, Terezinha diz que sempre vai ao médico, se exercita e tem uma alimentação saudável. Arroz, feijão, batata frita, que agora teve que cortar, né? E salada e carne. Terezinha diz que não se preocupa com a velhice, pois não pensa nela. Me preocupo em estar bem hoje. Terezinha faz parte da maioria dos brasileiros ativos entrevistados numa pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, que mostrou que o brasileiro não só vive mais, como vive melhor. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas ativas em 10 capitais brasileiras. A pesquisa mostrou também que o envelhecimento assusta poucos entrevistados. Nós seremos em poucos anos o 6º país mais velho do mundo. A nossa população dobrará
e isso é um forte motivo para que nós nos preocupemos, porque o impacto social e econômico é muito grande. Para a especialista, é preciso educar a população para envelhecer de forma saudável. É preciso prevenção das diversas formas, dentre elas atividade física, boa alimentação, a procura regular para os médicos para fazer a prevenção por exames, a saúde mental, não chegar aos 60 anos achando que acabou a vida. Nós ainda temos mais 20, 30 anos de vida. Então é importante a gente sempre ter objetivos para alcançar. Isso aí, tem muita vida pela frente. Olha, depois de se submeter a uma cirurgia de próstata, o presidente Michel Temer deixa o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente deixou o hospital agora há pouco e foi para sua residência no bairro do Alto de Pinheiros, na capital paulista. Temer ficará em observação em casa até pelo menos quarta-feira antes de voltar para Brasília. Diagnosticado com obstrução do canal da uretra devido ao aumento da próstata, o presidente usou sonda durante 2 dias e se internou sexta-feira à noite para a cirurgia. Segundo os médicos, o quadro é benigno, sem risco de câncer. No começo do mês, Michel Temer já tinha sido internado por obstrução de uma artéria do coração. O tratamento está suspenso até ele completar a recuperação dessa cirurgia. Agora, notícias internacionais. A Catalunha chega ao primeiro dia útil depois que o governo dissolveu o parlamento local. O chefe de infraestrutura, obras públicas e transporte do governo deposto resolveu descumprir a ordem de Madrid. Josep Rull postou uma foto no Twitter com o Jornal do Dia sobre a mesa como prova e disse: no escritório exercendo as responsabilidades que nos confiou o povo da Catalunha. No Ministério do Interior, os funcionários também foram trabalhar. O presidente catalão deposto, Carles Puigdemont, defende o que chamou de resistência democrática à intervenção, sob o risco de ser acusado de rebelião e desobediência, crimes que levam a até 30 anos de prisão. Na sexta-feira, após o parlamento catalão ter declarado a independência da Espanha, o governo central, com apoio do Senado, declarou o uso do artigo 155 da Constituição, que suspende os poderes da Catalunha. Além de destituir o governo local, o primeiro-ministro Mariano Rajoy convocou eleições para o dia 21 de dezembro. A capital da Catalunha, Barcelona, recebeu ontem uma manifestação a favor da unidade. Os organizadores disseram que mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas, mas a polícia contou 300 mil pessoas. Uma pesquisa feita antes da declaração de independência e divulgada pelo jornal madrilenho El País disse que 52% da população da Catalunha são a favor de eleições. Mais uma informação internacional: o ex-chefe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort, se entregou à Polícia Federal norte-americana. Ele e um sócio foram indiciados pela Justiça numa investigação que apura a interferência da Rússia nas eleições norte-americanas no ano passado. Entre as 12 acusações envolvendo Manafort estão o crime de conspiração contra os Estados Unidos, lavagem de dinheiro e declarações falsas. Volta ao Brasil, uma dica cultural para você: o Museu Afro Brasil, que fica dentro do Parque do Ibirapuera, completa 13 anos e o público ganha o presente. Para celebrar o aniversário, a entrada é gratuita e 2 exposições estão em cartaz. A exposição Barroco Ardente e Sincrético, Luso Afro Brasileiro, em cartaz no Museu Afro Brasil, reúne mais de 400 obras de artistas renomados, como o do escultor Antônio Francisco Lisboa ou Aleijadinho. Outro destaque da exposição vai para o Mestre Valentim, artista mineiro que viveu na virada do século XVIII para o XIX. Suas obras pertenceram à Igreja de São Pedro dos Clérigos, construída em 1733 no Rio de Janeiro e demolida em 1944. Nós fizemos essa exposição voltada para uma questão do sincretismo, porque o barroco tem uma continuidade. Nós somos um povo barroco. De 2004 a 2016, o Museu Afro Brasil recebeu cerca de 4 milhões de visitantes em 196 exposições. E uma das obras que mais impressionam o público até hoje é esta aqui, o bote do navio negreiro. Esta carcaça foi encontrada no final do século XIX no litoral da Bahia e há indícios que seja de uma antiga embarcação utilizada para transportar africanos escravizados do navio negreiro para a costa. É madeira, mas realmente se você parar, olhar, analisar com um ângulo diferente,
é um pouco triste. Esta parte da exposição permanente é a única que trata da dor do africano escravizado. As demais destacam a beleza e as influências africanas trazidas para o Brasil. E essa memória é que a gente quer estabelecer como princípio de autoestima, né? Contra todas as correntes preconceituosas e racistas que por acaso venham existir no Brasil. A gente faz um rápido intervalo, na volta mais notícias para você. E o esporte, surge mais um tetracampeão na Fórmula 1. A gente volta já. A multa para pedestres e ciclistas que cometerem infrações começa a valer daqui a 6 meses. A norma polêmica demorou 20 anos para ser regulamentada. Para entidades de proteção de pedestres e ciclistas, a medida vai penalizar ainda mais quem está fora dos veículos. Por causa da pressa, Jonatas atravessa fora da faixa. Aviso que se for daqui a 6 meses, pode vir multa. Certo não é, porque a gente ganha tão pouco e eles arrecadam muito e não fazem nada por nós. Na semana passada, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentou uma norma que é discutida há anos. Multa para pedestres e ciclistas que cometerem infrações. A principal justificativa é diminuir o número de acidentes. Só na capital paulista, este ano, foram mais de 500 mortes no trânsito. E as principais vítimas foram ciclistas e pedestres. Para a diretora da Associação Ciclocidade, pedestres e ciclistas não têm estrutura viária para circular com segurança e muitos já são penalizados com a perda da vida. A gente acredita muito que essa resolução do CONATRAN de tirar do nosso bolso pela infração que a gente está cometendo desloca o problema real, que é as altas velocidades nas vias e a falta de infraestrutura que a gente tem. Hoje toda a infraestrutura ela é dedicada a não atrapalhar o fluxo do carro, não tem a ver com o nosso conforto, nossa segurança. A gente está aqui numa avenida de grande circulação de carros, ônibus, pessoas, ciclistas, pedestres, enfim, já podemos presenciar algumas irregularidades. Aline, o que a gente viu agora? Infração de tudo quanto é lado, né? Isso. Pessoas que não respeitam o farol, o tempo do farol do pedestre não garante que o pedestre faça a travessia completa, ciclista que não tem uma via adequada, calçadas muito estreitas, não passa um cadeirante na calçada, por exemplo, por causa dos postes. Então fica todo mundo lutando pela própria vida. A questão é que quem está de carro e de ônibus está garantido, pelo menos fisicamente, uma proteção. Quem está fora dessas estruturas está mais vulnerável. O perito em acidentes e especialista em trânsito pensa diferente. Para ele, muitos pedestres e ciclistas desconhecem as regras do tráfego e a resolução vai servir para aumentar a educação para o trânsito. O pedestre que for pego atravessando distraído vai ter sorte se pagar uma multa e não pagar a vida, porque o risco dele é a vida dele. Então, não tem sentido dizer que ele vai ser mais penalizado. Basta não cometer infração. O que vale para o motorista, não cometa infração, não haverá multa. A multa é uma opção do indivíduo por desrespeitar uma regra que é para a segurança dele próprio. Agora o esporte, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta e não depende mais só de si para ser campeão. Corinthians e Ponte Preta jogaram no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com esse gol de Luca, a Ponte conquistou 3 pontos valiosos na briga contra o rebaixamento e está agora na 17ª colocação. Já o Corinthians pode ver a diferença para o Palmeiras cair para 3 pontos, já que o rival joga hoje contra o Cruzeiro. E no domingo tem clássico entre os dois times paulistas em Itaquera. O Santos poderia ter chegado, mas tropeçou diante do São Paulo. Em jogo disputado no Pacaembu, Hernanes fez o lançamento e Marcos Guilherme completou com estilo, 1-0 São Paulo. 5 minutos depois, outro grande passe de Hernanes e dessa vez Cueva fez, 2-0. O Santos ensaiou uma reação, mas ficou somente no gol de Alisson, 2-1. O São Paulo chegou à 11ª colocação com 40 pontos. Já o Santos demitiu o treinador Levir Coupe e ficou no 3º lugar. Lewis Hamilton conquista o tetracampeonato mundial da Fórmula 1. O único adversário de Hamilton durante o Grande Prêmio do México era Sebastian Vettel. O alemão precisava chegar no mínimo na 2ª colocação, mas viu o plano de chegar ao pódio voar pelos ares junto com a asa dianteira do carro, ainda na primeira volta. Mesmo com o problema, Vettel voltou para a pista e ainda terminou em 4º.
Hamilton também teve problemas. Com um pneu furado, o britânico teve que fazer uma parada de emergência e foi forçado a uma prova de recuperação. No final, terminou na 9ª colocação, a pior da temporada, mas o bastante para levar o título pela 4ª vez. A prova foi vencida por Max Verstappen e o pódio completado por Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Hamilton passou a ser o 5º piloto a conquistar o tetracampeonato mundial da Fórmula 1. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você fica com o programa Panorama. O assunto hoje é a menopausa. Uma ótima tarde e até amanhã.